TV Menorá apresenta Janela do Céu. Janela do Céu. Programa Janela do Céu iniciando. Hoje minha convidada de Porto Alegre, a Lena Bueno, vai contar para nós o testemunho dela, a história de vida, a história com Cristo, o passo a passo, a caminhada, que ela já teve com Cristo e que a gente precisa conhecer, para saber as transformações e as mudanças que o Senhor faz também nos nossos irmãos. Tudo certo, irmã? Tudo certo. Olá, irmãos. Deus abençoe. Espero poder contar a minha história um pouquinho para vocês. Lena, começa contando pra gente, assim, como é que era a tua vida antes de conhecer Jesus? Como é que foi tua caminhada até esse momento de chegar em Jesus? Olha, na minha infância, nós sempre fomos católicos, e só que não praticantes. Meus pais não iam, assim, E com o tempo, eu lembro que quando eu fiz a primeira comunhão que tinha no católico, depois só ia em igreja, só ia quando era casamento ou missa de sétimo dia, Daí não foi mais, Mas isso que eu estudava em colégio de freira, Mas aí a gente fazia aquelas orações, Mas para mim não fazia muito sentido, assim, Eu nunca tinha... Mas nós éramos católicos, na época a gente fazia... Eu lembro até que quando a gente passava na frente de igreja, a gente fazia o crucifixo, assim, na frente da igreja. Mas depois, com o tempo, eu fui crescendo, assim, adolescente, adulto, eu tinha muita curiosidade pelo espiritismo, Daí eu fui, assim, algumas vezes no espiritismo, assim, gostava, tomava passe, aquelas coisas todas. Mas nunca segui nada, assim, entende? Nunca segui assim, a minha... Tu foi mais, assim, por curiosidade mesmo, ou tinha alguma coisa na tua vida que tu pensava que ali teria uma resposta? Olha, tu sabe que teve um fato uma vez bem interessante, assim, que eu trabalhava num banco, E tinha um colega meu que a mãe dele era espírita, daí ele me convidou para eu ir. Daí eu fui... nessa sessão espírita, assim, e eu tinha perdido um sobrinho meu pequeno, ele tinha 10 aninhos, e lá eu não sei como é que funciona, sabe, eu só sei que acho que eles falam encarnar, eu acho que entrou lá no espírito, daí ele falou comigo, assim, entende, aquela vez eu fiquei muito impressionada com aquilo, muito impressionada, assim, daí e também o meu colega tinha perdido o pai dele falou com ele. Então a gente saiu de lá, assim, eu chorei muito na época, Daí eu consegui o espiritismo, mas tu sabe quando que eu vi, assim, que o espiritismo não era nada daquilo que eu procurava? Foi quando eu li um livro sobre o espiritismo. Mas era muito fantasioso, assim, sabe? Daí eu disse, não, isso aí não é verdade. Até assisti uma peça de teatro que teve em Porto Alegre, e daí eu não acreditei mais, assim, daí eu não fui mais nada, sabe? Não fui mais nada, assim, sempre... E tu tinha, assim, alguma ideia, por exemplo, assim, quando eu tô com dificuldades eu vou orar, eu vou buscar em Cristo? Sim, ou tu sentia... Isso aí sim. Tinha essa realidade que ele podia te ajudar. Tinha realidade que Deus podia me ajudar, e quando a gente é pequeno, assim, e eu trouxe para minha vida, minha mãe sempre ensinava a gente a falar com Jesus, assim, pedir as coisas para ele, mas não era nada assim, a gente não ia em templos, não ia em igreja, Depois, quando eu já era adulta, a minha mãe ia numa igreja, evangélica, e eu fui algumas vezes com ela, não porque eu queria, sabe, eu ia para agradar ela. Sim. Na realidade. Mas fui muito pouco, assim, fui acho que umas 2, 3 vezes com ela, assim. Até que eu conheci a Igreja de São Jesus, E o que motivava essa tua busca, assim,
de participar, de conhecer, de querer ouvir falar? Tinha algo que te fazia buscar? Era mais assim, era curiosidade, sabe? E eu sempre fui muito assim, principalmente no espiritismo, tá? É, eu tinha muito, eu não sei quem é, tu é muito novinha, né? Mas na minha época a gente tinha uma brincadeira que tu fazia sobre com os espíritos, sabe? Que era a brincadeira da garrafa. Então aquilo ali eu tinha muita curiosidade, mas ao mesmo tempo que eu tinha curiosidade, eu tinha medo. Tinha medo, assim, que aparecesse algumas coisas, assim, para nós. Né? Mas, assim, de buscar mesmo, foi só, eu sempre quando eu precisava, assim, porque a gente, o que acontece com a gente, né, comigo principalmente, na época, quando, assim, eu estava com alguma dificuldade, eu queria fazer uma prova, ou eu queria fazer qualquer outra coisa, assim, que eu precisasse, assim, de um auxílio, eu pedia para Deus. Eu já conversava com ele, assim, mas é nada parecido com hoje, né? Assim, eu só é aquela coisa, só busca quando precisa, né? E aí, então, quando tu conheceu a Igreja do Senhor Jesus Cristo, tu sentiu algo diferente? Tu viu? Teve respostas que tu buscava? Muito, muito. Eu entrei porque eu glorifico o nome de Deus, porque eu entrei pelo amor. A minha sobrinha, ela conheceu um rapaz que veio a ser marido dela depois. Ele era da Igreja do Senhor Jesus, né? E daí ela convidou a gente para ir no culto, que era lá em Glorinha, né? Que se apresentava sempre, era o Sérgio e a Inajara. E eu me encantei, assim, com os louvores, sabe? Foi uma coisa que me tocou muito, 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 assim. E daí aí a gente começou a ir. Eu gostei, daí ela casou, né? Ela casou na igreja do Senhor Jesus, né? Casou, mas só que assim, daí depois, com o tempo, eu queria fazer o grupo familiar em casa. Mas só que eu não buscava, Senhor, eu não entendia, assim. Eu lembro que quando eu fui a primeira vez que eu conheci o Sérgio, a minha sobrinha perguntou para ele assim, qual é o CD que tu indica para ela comprar? Aí foi o Homem Interior e o Homem Exterior. Daí eu comprei, né? Mas eu disse, mas o que quer dizer? Eu não entendia nada daquilo, eu não entendia. Para mim foi bem assim, eu disse, meu Deus, o que ele quer dizer com isso? Então, Homem Interior e Homem Exterior. Daí, com o tempo, é que tu vai buscando, né? E aí, como é que foi esse teu processo, assim, de busca? Tu começou a ter auxílio dos irmãos também? Ou foi tendo interesse mesmo em ir lendo os materiais e compreendendo? Não, sempre quando tinha, que a minha sobrinha ia, depois eu ia junto, nós íamos junto, né? Aí a minha sobrinha, ela estava, na época, assim, ela buscava muito o Senhor, muito, muito. Mas para te dizer a verdade, eu nunca tinha aberto a Bíblia, assim, e que nem diz o Sérgio, né? Só para enfeite que a gente tinha a Bíblia em casa. Nunca tinha aberto. E com ela eu comecei a notar que ela buscava muito, assim, e na época tinha as apostilas, né? E que eu comecei a me interessar, assim. Mas não era muito, era só de vez em quando, sabe? Daí, assim, o pastor da época perguntou se a gente não queria fazer um grupo familiar aqui em casa. Daí eu disse que sim, né? Vamos fazer. Mas também, assim, ó, eu só pegava a Bíblia no dia do grupo familiar. Fora isso, eu não pegava. E tu lembra qual Mas foi eu gostava. os primeiros assuntos, assim, que tu sentiu que era Deus mesmo mexendo dentro de ti? Foi sobre o perdão, assim, sabe? É que eu questionava muito, assim, eu era muito, me incomodava, na realidade, assim, porque eu era muito curiosa, que eu sou até hoje, assim, de querer saber das coisas, né? Era porque isso, porque aquilo, e eu incomodava bastante. Mas os irmãos que vieram fazer o grupo aqui em casa, eles eram muito pacienciosos, assim, graças a Deus, né? Tiveram bastante paciência conosco, porque aqui em casa todo mundo participava do grupo. Hoje já não mais, né? Mas na época, assim, era bastante gente, sabe? A gente
que praticava mais assim a palavra, mas era só no dia que tinha, parecia um dia de festa que tinha aqui em casa, que era quando tinha o grupo familiar, né? E assim, o que mais me impactou assim foi exatamente o homem interior e o homem exterior, de saber que dentro de mim, porque eu ainda eu já tinha feito a oração do novo nascimento, mas ainda não tinha me decidido pelo batismo, né? E então assim, eu comecei a me interessar mais nessa parte, assim, como que dentro de mim habita dois seres, né? Como que isso é? Como que eu sou um vaso, Como que eu que não tenho a minha, funciona que eu não, isso, que eu não tenho a minha vontade, né? Que eu não tenho a minha vontade. Então, isso aí me impactou bastante, me deixou muito curiosa para entender aquilo, né? Para entender. Hoje é o que também ainda me impacta, né? Quando eu fico pensando assim, pô, se eu não fizer a vontade do Senhor, eu estou fazendo a vontade do inimigo. Então, isso aí trabalha muito na minha cabeça ainda, até hoje. Né? E como é que foi essa experiência do perdão? Do perdão, assim, foi assim, eu e a minha irmã brigamos, né? E a minha irmã mora comigo. Daí ela foi para casa da filha, né? E daí, como eu tinha grupo em casa, daí um irmão disse para mim assim, irmã, tu tem que ir lá pedir perdão para tua irmã. E eu disse, tá, mas é aquelas coisas que a gente fala, né? Mas eu não fiz nada, a culpa não é minha, a culpa é dela, aquelas coisas assim, né? Daí, mas eu disse, não, ele disse assim, se tu quiser eu vou contigo lá para te pedir perdão. Eu disse, não quero ir hoje, eu vou amanhã, e eu vou sozinha, eu disse para ele. Daí eu disse, daí eu fui no outro dia, e nesse dia, aqui em casa, sempre tem batismo aqui em casa, né? Aí o irmão me ligou perguntando se podia fazer um batismo. Daí eu disse, sim, claro que pode, né? E nesse meio tempo, eu fui lá, na minha irmã, né? Fui lá, quando eu cheguei lá, ela nem olhou para mim, né? Se escondeu no quarto e eu com a Bíblia embaixo do braço, sabe? Daí eu dizia assim, meu Deus, e a minha sobrinha sabendo o que eu fui fazer lá. E eu ia no banheiro, sabe que foi muito difícil. Menina do céu, que coisa mais difícil pedir perdão. Foi muito difícil. E ainda mais que eu achava que eu não tinha culpa de nada, porque eu nem sabia que eu tinha feito, que ela ficou brava comigo. E eu disse, mas se eu quero servir, né, esse Deus, eu tenho que pedir perdão. Porque é isso que o meu irmão tinha me dito, né? Tu tem que pedir perdão. Tu não pode ficar com sim, porque daí tu não vai receber as bênçãos, aquelas coisas todas. Daí eu peguei e disse, vou lá agora. Me enchi de coragem e fui lá, né? Cheguei e disse para ela assim, tudo bem contigo? E ela nem olhava para mim, ela estava assim, com a cabeça baixa e não olhava. Daí eu disse, eu vim aqui te pedir perdão, olha só, como a gente é dura, né? Eu disse assim, eu vim aqui te pedir perdão, porque, na realidade, eu nem sei por quê. Eu não sei o que eu fiz para ti. Guria, parecia que subiu um demônio nela, assim, né? E ela disse, como é que tu não sabe? Começou a meu Deus do céu. E começou a me xingar, daí eu peguei e disse, tá, então se eu fiz tudo isso, tu me perdoa. Eu falei para ela, me perdoa, porque eu não foi intencional, vai pedir perdão mesmo, de verdade, sabe? Foi lá no fundo, assim, no meu coração. E só que ela não me pediu perdão também, sabe? Não liberou perdão. Só me disse assim, não, tudo bem. E saiu, assim, eu disse, mas sabe que aquilo me deu um alívio tão grande, eu disse, meu Deus, como é legal isso, né? Como é legal. E tu sabe que daí, para mim, assim, para minha surpresa, né, nesse dia que daí eu voltei para casa, porque ia ter um batismo aqui em casa. Daí, e eu estava pedindo há horas para o meu marido se batizar também, que eu queria que ele tivesse a experiência, assim, né, para a gente começar. E nesse dia, olha como Deus recompensa, né, quando tu faz a coisa que Ele manda. E nesse dia, ele disse para mim assim, o irmão que veio batizar, o nome dele é Marcos, né? Disse, Marcos vai vir batizar. Eu disse, Marcos, se tu fizer tal coisa para mim, e aí eu me batismo. Daí eu fiquei olhando assim, sério? Porque foi de surpresa. Daí eu senti assim, Deus me honrando, sabe? Porque eu obedeci e pedi perdão. E tu sabe que eu nem tinha mais falado nada de batismo para ele. Sim. E ele pegou e se batizou, guria. Para mim assim,
foi a maior experiência que eu tive em relação de perdão, assim, com ele, sabe? Para mim foi tremendo aquilo, porque eu cheguei a me ajoelhar na beira da piscina, sabe? De tão feliz que eu fiquei, assim, porque ele sempre dizia assim, para que eu vou me batizar se eu já me batizei quando eu era pequeno? Daí eu explicava para ele, não preciso me batizar. Todo mundo tem um tempo, né? Tudo é um tempo, foi tremendo, assim, na época, assim, daí eu comecei a buscar o Senhor, assim. Daí tu tem aquele, pode falar. Como é que foi, Sim. assim, nesse sentido, depois de ter batizado, ter as primeiras experiências, tu começou a notar, assim, que a tua forma de viver, a tua forma de enxergar as coisas, as prioridades, relacionamento, família, mudou dentro de ti? Claro, mudou bastante. Porque, assim, eu vejo porque hoje, claro que na relação familiar, a gente sempre é o que tu é verdadeiramente dentro da tua casa, né? Ali tu não vai ter máscara de crente, né? Tu vai ser o que tu é mesmo. E eu aprendi desde essa época do perdão, assim, pela minha irmã, eu aprendi que a gente não... Eu também tinha dificuldade de relacionamento com meu filho no início. Daí um dia Deus me falou assim, ó, da mesma forma que ele te trata, é assim que tu me trata. Sabe que parece que eu levei um soco, né? Daí eu disse, meu Deus, é verdade. Daí, deste dia, então, eu comecei a mudar em relação a ele. Porque eu sempre fui uma mãe muito possessiva, assim, né? Tem que fazer o que eu quero, aquelas coisas. Eu comecei a mudar. E comecei a dar mais, assim, ouvidos para ele. Não adiantava o que eu queria que fosse feito e pronto, né? E depois, com isso, assim, depois que Deus falou isso para mim, assim, que eu disse, por que ele me trata assim? Porque ele brigava muito comigo, né? Gente, e hoje ele é assim, uma bênção. Mas aí tu vê que como é que Deus age na vida da gente, né? Ele vai, é só tu buscar ele. É verdade. É só tu perguntar como é que tu tem que agir, sabe? E eu nunca tinha pensado nisso, sabe? Porque quando a gente se batizou, o meu filho se batizou junto comigo. Aí se batizou eu, a minha irmã, e meu sobrinho, né? E o meu filho, nós 4 se batizamos, né? E só que ele, como ele era pequeno na época, né? Ele gostava mais era só de ir na igreja e ficar correndo, aquelas coisas assim. Depois, quando ele cresceu, não quis mais a igreja, assim, né? Hoje ele não está afastado da igreja. Mas tu sentiu, assim, que o Senhor mudou a tua forma de agir, de pensar, como uma nova vida mesmo? Uma nova vida. E o que tu falaria, hoje assim, eu não me imagino, né? Pode falar. Não, pode falar. Eu ia te perguntar, assim, o que tu falaria para quem tá ouvindo o teu testemunho e talvez a pessoa não, como tu falou, né, no teu início também tu participava, aceitava, mas parece que ainda não tinha entendido de fato, né, o que era essa comunhão com o Senhor, essa caminhada, né? O que tu diria para essa pessoa que talvez tá ali, mas ainda não tomou de fato esses primeiros passos? Eu acho que como é que eu vou dizer assim? Eu acho que tem que ter um relacionamento com Cristo. Tu sabe que eu estou vivendo exatamente isso agora com uma amiga minha, sabe? Que ela é muito cética assim em relação a Jesus, mas ao mesmo tempo ela está estudando, sabe? E me faz muitas perguntas assim. Eu acho que é esse que é o interessante, tu ficar a pessoa questionar, sabe? Questionar uma pessoa. Exatamente, ficar questionando, assim, são coisas assim que para mim está sendo bom. No caso, ela está questionando várias coisas, né? Então, eu acho que a pessoa que hoje está na dúvida se quer Jesus ou não, eu acho que ele tem que perguntar quem é Cristo, né? O que ele faz por mim?
Porque as pessoas, ela têm um entendimento, assim, eu vejo, assim, pelos meus relacionamentos, assim, de amigos, de parentes, eles acham que tudo é culpa de Jesus, tu entende? Tudo é, não, porque então, se Deus é tão bom, por que ele faz isso? Né? Por que tem tanto crime? Então, assim, eles não sabem que é o homem mesmo que faz essas coisas, né? E que eles não conseguem entender que Deus não é injusto, né? Deus não é injusto. Deus não há injustiça da parte de Deus, né? Então, e esta minha amiga, agora a gente discute bastante, discute no bom sentido, assim, né? Porque ela tem bastante dúvida. Eu acho que se a pessoa está entrando, não conhece muito, acho que tem que procurar alguém, uma pessoa mais velha na fé, né? Que explique, que não fique na dúvida, né? O que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que buscar. Porque quando a gente entra na igreja, não sei se contigo foi assim, ou se tu já nasceu na igreja, eu não. Tu tem é o teu verdadeiro amor, assim. É o primeiro amor. E depois tem os dois lados da moeda, né? A pessoa que está chegando cheia de curiosidade e a pessoa que está na igreja que talvez já saiba, mas que vai ser renovada naquele contato, né, naquelas perguntas, naquela curiosidade de quem tá chegando, né? Então, se você já tá na igreja há mais tempo, tenha paciência, né? Esteja disponível para aquele que tá com dúvida, para aquele que tá chegando. E se você tá chegando, né, fica tranquilo, faça as perguntas, né? Tire as dúvidas para que você consiga conhecer de fato Cristo, né? Para ter essa intimidade e uma experiência renovadora, né? Lena, a gente já tá quase chegando no final. Eu queria que tu deixasse tuas palavras finais. Que hoje, né, devido à situação que a gente está vivendo hoje no Rio Grande do Sul, né, que as pessoas venham a buscar mais o Senhor, né, e entender, assim, qual é o propósito de Cristo nas nossas vidas, né, porque hoje eu não me vejo longe de Cristo, sabe, eu não me vejo sem estar na igreja, sem ser igreja, né, então que as pessoas venham se bem que eu tenho notado muito isso, sabe, Ana? Que com tudo que está acontecendo, né, principalmente que a gente visita abrigos, tudo, as pessoas têm se voltado mais para Jesus. Têm se voltado. Né, porque muitas vezes, muitas pessoas estão vendo que esse fenômeno que aconteceu, essas enchentes, tudo, isso aí é uma coisa divina. Alguma coisa tá acontecendo, sabe? Eu sinto isso quando eu converso com as pessoas que não têm relacionamento nenhum com a igreja, sabe? Sim. Que ela sabe que as pessoas falam assim, ó, é o fim do tempo, os fins do tempo. Entende? Então, é bem assim, eu acho que isso aí veio para sacudir, assim, o momento de se apegar ao Senhor. Então, nós temos mais aqui buscar o Senhor, né? Vamos orar, né? Não esquecer nunca, né? E quem é nosso Senhor e Salvador, né? Que as pessoas se voltem para o Cristo. A base do nosso crescimento, né? E de tudo que a gente vai ter com o Senhor é a nossa intimidade com Cristo, né? É o nosso elo com Deus, né? Então, independente do que a gente está vivenciando, a gente precisa priorizar isso, né? Eu e Cristo, a gente precisa estar com esse relacionamento em dia, né? Que aí a gente vai adiante, assim como tu contou agora no teu testemunho. Agradeço a tua participação aqui hoje por ter contado o testemunho para nós. Eu que agradeço. Obrigada. Deus abençoe a todos. Muito obrigada a todos que acompanharam aqui o testemunho da Lena comigo. TV Menorá